Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, a essa altura do campeonato, você já deve ter participado de outros cursos aqui do LAC, já deve ter percebido que a qualidade é muito boa, tanto de imagem quanto de áudio e até mesmo de organização. Ultimamente a gente está procurando reformular o site, a estrutura, para que você tenha realmente a possibilidade de ter um grande produto em mãos. E dessa forma, atendendo a pedidos, nós começamos a criar módulos diferentes de língua portuguesa. Você já fez um módulo básico, provavelmente. Aí agora a gente vai criar um módulo de interpretação, posteriormente um módulo de redação e os módulos voltados para as bancas de concursos públicos. Se você for fazer uma prova para o CESP, vai ter um produto só para o CESP, um produto só para a VUNESP, um produto só para a FCC, um produto só para a Exatos, um produto só para a SESGRAN Rio, um produto só para a ESAF e assim por diante. A verdade é uma só. Eu não tenho todo esse tempo, então por isso que a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Se eu só trabalhasse no LAC, com certeza todos os dias eu estaria fazendo isso. Mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu trabalho em 500 milhões de lugares aqui no Rio de Janeiro, então eu estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado e até de madrugada. Até de madrugada aqui no Rio rola aula para Viradão, Corujão, Revisaço, que está finalizando o edital. Mas isso não importa, não vem ao caso. Você ligou aqui hoje para poder participar da aula de interpretação. Então, meu companheiro, a diferença da aula de interpretação para a aula de gramática é só uma, é o foco. Porque em língua portuguesa, na verdade, a gente não deve dissociar os produtos. Você vai perceber que ao estudar o módulo de interpretação, você vai depender de outros conceitos que provavelmente você aprendeu no módulo de gramática. E ao estudar o módulo de redação, você também vai perceber que é algo bem similar. Porque, na verdade, na época da escola, assim como nos preparatórios para concurso, nós segregamos um pouco o ensino de língua portuguesa. Você estuda numa aula gramática, na outra aula interpretação e na outra aula redação. Quando, na verdade, está tudo associado. Você não consegue fazer uma análise textual sem antes fazer uma análise gramatical. E uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Hoje, nós iniciamos o nosso curso de interpretação, mas a redação e a interpretação são processos bem parecidos. Quando você pega um texto, por exemplo, para interpretar, suponhamos que seja uma narrativa, o que você vai fazer? Você vai querer se contextualizar. Então, você vai fazer perguntas para esse texto. Você vai olhar, vai ler e vai falar, eu quero saber onde isso aconteceu, quando isso aconteceu, como isso aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, você tem de responder essas perguntas. Quando, onde, como e quem. Ah, professor, e se for uma dissertação? Quando você está lendo qualquer texto dissertativo, o que você procura? O porquê e o para quê daquelas coisas. E quando você produz, você deve responder o porquê e o para quê das coisas também. Então, na nossa aula de interpretação, fora os conteúdos gramaticais que você já absorveu em outro momento, o que nós vamos estruturar aqui? Nós vamos mostrar a tipologia textual, nós vamos mostrar o processo de coesão, nós vamos mostrar como é que funciona cada elemento, cada característica dentro de um texto e para isso, eu vou dando alguns conselhos que você vai absorvendo durante a aula e fazendo em casa também. Porque de nada adianta você ficar 1 hora, 2 horas me assistindo falar e não produzir em casa também. Meu companheiro, a primeira dica que eu vou te dar. Quando você pega uma prova, porque assim, aqui você vai trabalhar para poder melhorar o teu conceito interpretativo em qualquer esfera. Mas o intuito final é a prova. Então, no dia da prova, quando você pegar aquela sua provinha de língua portuguesa, que tem vários e vários textos, ou às vezes só tem um, mas ainda assim há textos de outras disciplinas, você vai fazer uma leitura em voz alta, para saber exatamente do que se trata aquilo. Como assim, Sidney? Vamos expulsar da sala? Não, não vão não. Você vai fazer uma leitura en passant para saber do que se trata o texto. Essa é a verdade. Porque geralmente quando a gente fala de interpretação, tem lá no teu conteúdo, no teu edital, compreensão e interpretação de textos. São coisas distintas. A compreensão tem a ver com aquilo que está dentro do texto.
Como é que é o comando? Segundo texto, segundo linha tal, segundo parágrafo tal, segundo linha tal, segundo termo tal. Isso me mostra que eu tenho que fazer primeiro a leitura passando do que se trata o texto, depois ir ao comando da questão e quantas vezes for necessário eu vou voltar ao texto. Lá na linha tal, vou voltar ao texto, porque provavelmente essa questão é questão de referenciação. E para eu achar o referente daquele termo que eu já destaquei, vai ser muito mais fácil se eu realmente tiver sublinhado. Porque numa segunda leitura, eu não vou ler só aquilo que está sublinhado, eu vou ler tudo de novo. Mas eu com certeza vou ter maior atenção com aquilo que está sublinhado, porque eu já destaquei. As questões de interpretação, que é realmente o que pega para você, é aquela que vai além do texto. O comando da questão, inclusive, muda. É o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que e por aí vai. Quando a gente fala que algo vai além do texto, na verdade eu estou trabalhando uma questão de conhecimento de mundo. Como assim, Sidney? Isso mesmo, conhecimento de mundo. Quanto mais eu sei das coisas, mais eu posso interpretá-las. Eu estou falando de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter visto bons filmes. Idade faz diferença. Quanto mais velho, mais experiente é. A prática de vida, vivências. Viveu alguma coisa no relacionamento, viveu alguma situação na vida, viagens, tudo isso contribui para ampliar o teu conhecimento de mundo. Aí você deve estar pensando assim, caramba, Sidney, ferrou, porque eu não vi bons filmes, eu só vejo o filme que passa na sessão da tarde, eu nunca escutei Chico Buarque, eu só escuto o MC Creu, e eu nunca viajei. O máximo que eu fiz foi ir a Muriqui. E então, tá ruim pro meu lado. Não tá ruim pro seu lado não, meu companheiro. Porque quando a gente fala que vai além do texto, ainda assim, por sorte, não vai tão além do texto. Se fosse para você realmente pegar um bom texto e entender toda a intertextualidade, todos os diálogos, realmente vai fazer toda a diferença o teu conhecimento de mundo. Agora, para as provas de concurso público, eu só tenho que tomar cuidado para não viajar na maionese. Imagina o seguinte, eu falo que eu encontrei o Irapuã e o Alex Mendes lá na Praia do Leme. A gente grava aqui no Leme, Então, daqui a, 200 metros tem a praia ali. Praia maravilhosa, Praia do Leme, Praia de Copacabana. Aí eu falo que eu encontrei o Alex Mendes, nosso professor aí de economia, macroeconomia, microeconomia, e o Irapuã, nosso professor de direito. Eu encontrei os dois lá na Praia do Leme, sentados num quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixe frito. O Irapuã estava de sunga branca e o Alex Mendes estava de sunga amarela. Eu te pergunto, o que você interpreta disso? Eu tenho certeza que você já está em casa. Eu não sei não, esses dois, bem que eu desconfiava. Não, meu companheiro, em nenhum momento eu falei algo sobre a sexualidade deles. Então não tem como você imaginar que eles são dois namorados. O máximo que eu posso, na verdade, trabalhar aí é que eles são dois amigos. Então o que eu posso compreender? Que são dois homens conversando. O que eu posso interpretar? Que são dois amigos conversando. Porque se fossem inimigos, não estariam ali tomando a cerveja e batendo um papo. Mas eu posso pensar que eles são dois namorados? Não, porque o texto não mencionou nada sobre a sexualidade deles. Sim, mas eles não poderiam ser? Beleza, poderiam, mas o texto ainda não falou nada sobre, tá? Então vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa prática agora. Hoje eu vou falar sobre tipologia textual. Provavelmente você já viu isso no seu edital. Aí está pensando assim, Sidney, isso vai servir para qual momento? Isso serve para você entender o momento de produzir um texto e o momento de interpretar o texto, inclusive de identificar. Porque várias e várias são as questões da tua prova em que o camarada vai colocar um texto, vai perguntar a predominância daquele texto ou então como funciona a tipologia e o gênero no fragmento que ele recortou. Então identificar um tipo de texto é muito importante. Então, meu companheiro, acompanha aí comigo, Eu tenho a diferença dos gêneros textuais e dos tipos textuais. Então, meu companheiro, tipologia textual vai ser a classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. Essa tipologia textual, nós temos o hábito também de chamar de modo de organização textual. Porque a tipologia textual vai trabalhar mais ou menos com aquilo que nós vimos na época da escola.
a narração, a descrição e a dissertação. Foi isso que nós vimos na escola. Só que isso daí nós sempre nos habituamos a chamar de tipo de texto. Mas isso, na verdade, é a forma como o texto se organiza. Então, é o modo como ele se organiza. É um modo de organização textual. Agora, quando eu falo em gêneros textuais, eu vou ter a classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto, dessa classe. Se liga só. Quando a gente fala em gênero, eu tenho diversos gêneros textuais. Eu tenho o gênero crônica, eu tenho o gênero romance, eu tenho o gênero esportivo e por aí vai. Então, para a gente, quando nós pensamos em tipologia textual, é um processo mais fechado. E gênero textual é um processo mais aberto. Esses dois tipos de questões podem ser cobrados nas provas de concursos públicos? Sim. O camarada pode perguntar qual é o tipo de texto ou então qual é o gênero textual de determinado fragmento ou de determinado texto que ele tenha exposto para você. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Gêneros textuais, meu companheiro. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer. O interlocutor. Então, quando você escreve para alguém. Essa pessoa que está escrevendo funciona de certa forma como um emissor. Aquele autor daquele texto, ele tem um público-alvo. Quem é o público-alvo sempre? É o interlocutor. Quando a gente promove um processo de comunicação, qualquer ato de fala, qualquer ato de comunicação, tem sempre um emissor, que no caso do texto escrito vai ser o autor daquele texto, ou o narrador, seja lá como você vai chamar naquele momento. Eu prefiro chamar agora, nesse momento, de autor, que no final das contas é o emissor, que é o camarada que vai produzir a fala, que vai produzir o texto. E quem é o interlocutor? O interlocutor, na verdade, é o receptor, é essa segunda pessoa, é o leitor, meu companheiro. Então, quem produz o texto sempre tem um público-alvo, que visa entreter apenas, informar apenas, ensinar apenas, convencer apenas, ou então tudo isso misturado. Vai depender do tipo de texto que a gente está trabalhando ali e do contrato de comunicação que está sendo empregado. Na verdade, muitas das vezes vai depender da intenção comunicativa daquele que produz o texto. Então, eu digo aqui que tem uma intencionalidade discursiva, porque tudo isso daqui, entreter, informar, ensinar, convencer, depende da intenção daquele que produz. Agora, romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. E cada um desses gêneros tem características próprias para atender sua função. Como assim? Todo tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então você pode falar assim: Sidney, eu vi o escritor tal colocando isso daqui naquele texto. Por que no outro texto não tem? Porque cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Não significa que tudo que eu vou usar num texto jornalístico, por exemplo, eu vou usar na prova de redação do concurso público. É completamente diferente, porque é um gênero, é um tipo de texto completamente diferente. Tranquilo? Então vamos lá. Dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos tipos ou modos textuais, como eu falei com vocês. Então, olha aqui, o que a gente vai trabalhar? Aqui eu tenho um gênero, aqui eu tenho o tipo textual, que eu posso chamar de modo de organização textual. Só que agora é o seguinte, eu vou, na verdade, chamar de tipo mesmo, porque em modo de organização, eu sempre vou ter a narração, a descrição e a dissertação. Só que em concursos públicos, quando você vai fazer um concurso mais complexo, o camarada, o homem da banca, ele começa a querer te derrubar, ele começa a querer aprofundar aquele conhecimento. E como é que isso vai funcionar? Se liga só. Quando eu falo que eu tenho uma notícia, como é que vai funcionar esta notícia? Provavelmente você está lendo um jornal, está lendo uma revista, está lendo na internet. Essa notícia,
ela precisa ser narrada. Porque provavelmente, para você entender bem essa notícia, como por exemplo o assalto a um banco, um acidente que aconteceu na Avenida Brasil, ou então o casamento de uma celebridade, a pessoa que vai mostrar aquilo dali, seja até num telejornal, seja um texto visual ou no texto escrito, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar narrar. Então vai ter uma relação mostrando aquela contextualização de onde foi, de como foi, de quando foi, de quem participou. E para isso, para que você possa entender muito bem, provavelmente tem um processo descritivo. Porque imagina o seguinte, como é que você vai falar dessas pessoas que estão ali, daqueles personagens sem descrevê-las? Como é que você vai mostrar onde, né, o local, sem descrever aquele local? Então, na verdade, quando a gente trabalha essa notícia, a pessoa que está lendo, ela precisa entender muito bem todos os processos, porque toda vez que a gente trabalha com linguagem, a gente trabalha com significado e significante. Então, a pessoa que está lendo essa notícia, ela cria um filme em sua mente. Então tem que estar muito bem explicadinho, tem que estar muito bem narrado e muito bem escrito para que a pessoa entenda muito bem essa notícia, tranquilo? Agora, quando a gente fala de receita culinária, eu trabalho basicamente o texto injuntivo. Meu Deus do céu, Sidney, eu estudei num excelente colégio e eu nunca falei sobre isso daí, nunca minha professora de língua portuguesa falou sobre isso daqui. Eu acho que ela deve ter até falado, mas quando nós éramos crianças, nós não tínhamos maturidade suficiente para entender isso. E a gente estava virado para o lado, tacando bolinha de papel, chutando o coleguinha da cadeira à frente, colando chiclete debaixo da cadeira. Eu não prestei atenção. Ou você realmente deu, de certa forma, o azar do teu professor não ter lembrado de mencionar isso daqui. Então vem comigo. O que é o texto injuntivo? O texto injuntivo, como base, a gente vai ver depois futuramente, é basicamente descritivo. Basicamente descritivo. Só que eu vou trabalhar com um processo imperativo. É a receita culinária, é a bula do remédio, é o manual de produtos eletrônicos, porque ele vai trabalhar com ordens e o tempo todo descrevendo como é aquele processo, o tempo todo caracterizando aquele processo. Tranquilo? Agora aqui, entrevista. Ah, meu parceiro, a entrevista, ela pode ser dialogal. Meu Deus do céu, também nunca ouvi falar nisso. Ué, entrevista. Marília Gabriela e o entrevistado. Jô Soares e o entrevistado. Como é que funciona aquilo dali? Ó? Um repasse de diálogos. Marília Gabriela pergunta, o entrevistado responde. Jô Soares pergunta, o entrevistado responde. Futuramente, dando aula aqui no LAC, quem vai me chamar para a entrevista? Jô Soares. Vamos iniciar essa campanha. Hashtag, eu não uso nada disso, eu só tenho muito mal no Facebook. Jô Soares, chama Sidney Martins para falar do curso de língua portuguesa do LAC. Pô, manda para a internet, que o Jô Soares vai me chamar, beleza? Então olha aqui, diálogo é assim, eu pergunto, você responde, você fala, eu falo, retruque, por aí vai. Não tem um narrador no processo, tem só as pessoas, tem só os personagens. Ou pode ser também narrativo dissertativo. Como assim, meu companheiro? Essa entrevista, ela pode, na verdade, estar abordando um tema muito maior, como, por exemplo, violência. E aí eu vou entrevistar o ministro da Segurança Pública, sei lá. Ou então vou entrevistar o tenente-coronel da Polícia Militar, o major da Polícia Militar, ou então alguém responsável pela Polícia Federal. Aí o camarada, ele vai falar um pouco do acontecimento, como se, por exemplo, estivesse falando das regiões de fronteiras, para poder trabalhar em relação à Polícia Federal. E ele provavelmente vai mencionar, vai defender um ponto de vista do entrevistado. Porque, de repente, se eu estiver falando sobre o aborto, aí aquele entrevistado, ele é contra o aborto. É uma dissertação. Ele vai estar expondo uma opinião, que pode ser refutada por diversas outras pessoas. Aí não importa, porque a entrevista é a opinião do cara, é um processo subjetivo. Tranquilo? Quando eu trabalho a bula de remédio, meu parceiro, como eu já tinha falado, a bula de remédio, ela é o quê? Injuntiva descritiva, porque vai descrever todos os processos. E a reportagem? Narrativo e dissertativo.
porque essa reportagem, ela vai, na verdade, trabalhar com vários fatos, pode até generalizar um aspecto, especificar outros, mas para isso, se é uma reportagem que se preze, vai sempre trabalhar com pontos de vista, que podem ser similares ou até mesmo antagônicos, tranquilo? Agora, diante disso, eu vou apresentar exemplos de alguns tipos de textos para vocês, ó. Acompanha aí comigo para a gente poder entender na íntegra isso daí, ó. Olha um exemplo de um tipo de texto narrativo. Conta a lenda que um velho funcionário público, olha aqui meu personagem, de Veneza, opa! Olha aí, o que eu falei? Para a gente poder trabalhar um texto narrativo, eu preciso me contextualizar. Eu preciso saber onde, quando, como e quem. Então, eu tenho um personagem público que é de Veneza. Noite e dia e noite, rezava implorando para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim, passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia, até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete!" Bem, gente, isso daqui é um exemplozinho que eu peguei, que estava num jornal, né, brincando, aquela parte do jornal que faz para poder brincar, tipo aquelas piadas. Isso daqui era uma piada, mas era uma piada que estava trabalhando um processo o quê? Narrativo. O camarada pedia para ganhar na loteria e não comprava o bilhete. Deu para entender quem participou dessa história, não é? Os personagens. Deu para saber onde era, que era em Veneza, quando foi, na verdade era um hábito corriqueiro, era sempre, todo dia e noite, e também deu para saber o onde, o como, o quem e o como. Me embolei aqui, né? Mas não tem problema não, você já gravou, né? Quando, onde, como e quem. Ficou meio complicado esse negócio, não é? Eu vou botar, ó, como, onde, quando e quem. Melhorou para não ter nenhum trocadilho, tranquilo? Então vamos lá, gente. Não é porque o rapaz aqui ele ficou rindo, então se ele ficou rindo é porque algum trocadilho aí pode ficar subentendido, vamos deixar isso para lá. Olha só, gente, vamos entender como é que funciona as características desse tipo narrativo. Eu sempre faço questão de mencionar que esse texto narrativo ele vai sempre nos contextualizar. Então, olha aqui, eu vou ter uma sequência de ações ao longo do tempo. Então, se é um texto narrativo, eu estou contando uma história. Se eu estou contando uma história e é um texto narrativo, provavelmente eu tenho ações em que o camarada vai acordar, em que o camarada vai ir à casa de alguém, em que vai beijar a princesa, em que vai matar, morrer, fugir, correr e por aí vai. Então tem sempre ações que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo do quê? Da minha história. Eu tenho sempre a presença do texto narrativo de um narrador, que é o camarada que vai contar a história, que pode participar ou não dessa história. Pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. Então, se é um texto narrativo, eu tenho presença desse narrador. E eu vou ter presença de quem? Presença de personagens. Porque eu tenho um cara que vai contar a história, que vai narrar, mas ele vai falar sobre algumas pessoas, sobre algumas personagens. É ou não é verdade? E para isso, eu tenho que ter o tempo, o espaço, o enredo e clímax. Na verdade, eu tenho o quem, eu tenho o quando, eu tenho o onde e eu tenho o como, meus companheiros. Porque o como é exatamente um enredo. E o clímax? O clímax é um momento mais importante. Como se, por exemplo, tivesse lá Romeu e Julieta se pegando na sacada. E aí daqui a pouco quem aparece? O pai da Julieta. Meu Deus do céu, esse é o clímax. É um momento que chama mais atenção. Um desespero danado. Romeu pula da sacada, cai e quebra a perna. Pronto. É mais ou menos assim. Entendeu o processo? Agora, eu vou ter sempre a predominância de verbos de ação, exatamente por ser uma história. O texto narrativo, ele é fruto da imaginação, porque na verdade, quando eu trabalho com esse texto narrativo,
eu estou contando um fato que pode ser real ou fictício, então tem que ser fruto desta minha imaginação, é ou não é verdade? E para eu poder falar que eu vou ter a predominância de verbos de ação, é porque eu estou contando fatos que aconteceram, que têm envolvido personagens, e esses personagens, eles vão ou não vão fazer alguma coisa? Vão fazer, seja dormir, seja beijar, seja comer, seja correr, seja lutar, verbos que vão imprimir sempre ação, que são os nossos chamados verbos transitivos e intransitivos. Mas é claro que eu também vou ter os verbos de ligação, porque eu vou ter que caracterizar aqueles personagens, mas a predominância vai ser sempre para indicar a ação. Agora, eu sempre tenho a presença de progressão temporal, porque eu tenho um início, um meio e um fim nessa história. Então vai ter sempre uma progressão, sempre uma continuidade, sempre um processo que vai se desenrolar. Agora, a nossa predominância em relação a esse tempo vai ser do tempo presente e do pretérito perfeito. Por quê? Porque se eu estou contando uma história, muitas das vezes eu estou falando de fatos que já se passaram. Mas eu, na hora que estou contando, eu estou contando no momento quê? No momento presente. E muitas das vezes eu conto fatos passados com a estrutura no presente, para quê? Para poder enfatizar, para poder chamar mais atenção. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui que ficou uma zona só. Esse nosso texto narrativo, ele sempre vai ter a presença de um narrador. Só que eu tenho que entender as categorias deste narrador, porque isso daí também vai cair na tua prova, meu companheiro. E tem alguns processos que são contundentes, então eu tenho que avaliar com calma para poder entender muito bem. Isso daqui não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É muito fácil, na verdade, mas eu sei que você que está em casa, às vezes fez um bom colégio, mas às vezes tem lacuna, tem deficiência da época da escola. Então, por isso a gente vai trabalhar com toda a calma aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um narrador personagem. E esse narrador personagem, ele vai ter seu foco narrativo sempre em primeira pessoa. Ele, na verdade, é o cara que participa da história. É por isso que eu chamo de narrador personagem. E se ele participa da história, ele sempre vai falar o quê? Em primeira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Vamos dar uma olhada no exemplo, ó. Ontem, acordei. Quem acordou? Eu. Cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Eu sou aqui um narrador personagem. Falei o tempo todo em primeira pessoa. Mas não precisa obrigatoriamente ser a primeira pessoa do plural. Quer dizer, a primeira pessoa do singular. Pode ser também a primeira pessoa do plural. Eu poderia ter dito que ontem João, Pedro, Maria, Atadolfa e eu acordamos cedo, tomamos café e fomos pedalar. Poderia ter feito assim. Então, quando eu falo que o foco narrativo é em primeira pessoa, tanto faz ser a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Agora, dá uma olhada aí no narrador observador. Se o narrador personagem é aquele camarada que participa da história, o narrador observador vai ser aquele que não vai participar da história. Se ele não participa da história, não tem como ele colocar o foco em primeira pessoa. Se ele está apenas observando, o foco narrativo vai ser sempre em terceira pessoa. Como assim? Ou é a terceira pessoa do singular, ou é a terceira pessoa do plural. Ele ou eles. Olha o exemplo aqui. Atadolfa acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Agora, meus companheiros, quando eu falo isso, eu falei em terceira pessoa do singular. Mas eu poderia ter falado na terceira pessoa do plural também. Eu poderia falar que a Atadolfa e a Joana acordaram cedo, tomaram café e foram pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltaram para casa. Então, o foco narrativo é que define. Primeira pessoa, narrador personagem.
terceira pessoa, narrador observador. Aí tem esse tipo aqui de narrador, que de vez em quando aparece nas provas. É um narrador que a gente chama de narrador onisciente. E aí eu digo que é questionável o processo como muita gente vê. Olha aqui, a narração em terceira pessoa com comentários sobre o passado e o futuro da narrativa, além de análise dos personagens, quer dizer, dos pensamentos das personagens. Na verdade, quando eu digo que eu tenho um narrador onisciente, meu companheiro, eu estou trabalhando um narrador observador, porque só esse narrador observador é que vai falar em terceira pessoa e que tem noção dos comentários e dos pensamentos desses personagens. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Quando eu participo da história, tem como eu saber tudo? Não. Agora, quando eu estou de fora, tem como eu saber? Tem sim. Por isso que eu chamo de narrador onisciente. É só você pensar no processo bíblico. Pensa em Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente é o mais forte. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Onisciente é aquele que sabe tudo. Quem é que sabe tudo numa história? É o camarada que participa ou o camarada que só observa? Só pode ser o camarada que observa. Imagina um grande clássico da nossa literatura, que é o Dom Casmurro. No Dom Casmurro, o Bento Santiago, o próprio Dom Casmurro, o que ele fez o tempo todo? Ele ficou narrando e falando sobre a possível traição da Capitu. Nós chegamos ao final da história com a sensação de que a Capitu realmente o traiu. Mas por quê? Porque nós só escutamos a história do Bento Santiago, através da perspectiva do Dom Casmurro. Ninguém parou para escutar a Capitu, mas até o final da história, o próprio narrador, que era o Bento Santiago, o Dom Casmurro, ele mesmo não tinha certeza de que fora ou não traído. Se ele não tinha certeza, como é que eu vou ter a certeza? Eu, leitor, não, traiu sim, ele é sem vergonha, olhos de cigano, oblíqua dissimulada. Não, meu companheiro, isso daí era a opinião dele. Você não sabe o todo da história. E é por isso que foi assim, porque o Machado não estava se importando com a traição ou não. Ele se importava com diversas outras coisas, com as reflexões. A traição aí era o que menos importava. Então, talvez por isso ele tenha colocado o narrador sendo um narrador personagem, para exatamente não ter a certeza se foi ou não traído. Porque se tivesse de fora, ele teria certeza absoluta do fato da traição. Se eu estou contando uma história, pode ser fictício ou real, eu digo que o Alex Mendes, o Irapuã e eu fomos a uma festa que tem aqui no Rio de Janeiro, na Mariozinho, que você toma 2 drinks e fica doidão. Aí beleza, chegando lá, o Alex Mendes encheu a cara, ficou doidão, subiu no palco, tirou a roupa, quando foi ao banheiro, voltou dizendo que havia ficado com 72 mulheres. Eu falei participando. Mas eu tenho a certeza de tudo que aconteceu? Não, porque se eu estava participando, eu estava ali naquele fervor também, dançando, curtindo, bebendo. Eu não estava colado no Alex Mendes para ter certeza que ele realmente ficou com 72 mulheres. Agora, se eu estou de fora, eu digo, Alex Mendes e Irapuã foram comemorar alguma coisa lá na Mariozinho. Chegando lá, eles encheram a cara. O Alex Mendes, olha só, o tempo todo em terceira pessoa. O Alex Mendes encheu a cara, tirou a roupa, pegou 72 mulheres. Eu estou contando. Em outro momento, eu que sou apenas um observador, vou relatar, de repente, para aquele leitor que está ali naquele momento lendo, se o Alex Mendes realmente ficou com essas 72 mulheres, ou se foi fruto só da imaginação dele, se na verdade ele ficou só com uma desdentada, e por aí vai. Por quê? Porque eu estou de fora, então tenho certeza de tudo. É por isso até que a gente tem o hábito de chamar de narrador onisciente, porque é um processo quase que divinizado mesmo. É como se fosse Deus, ele está de fora e ele sabe tudo. Então olha aqui o exemplo. Maria acordou cedo, tomou café e foi logo pedalar. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Diz para mim, isso daqui não é a mesma coisa que eu falar que é um narrador observador. Ele sabe tudo isso daqui porque ele está de fora, está distanciado. Ele tem todo o conhecimento. E é exatamente por isso que eu chamo de narrador onisciente. Tranquilo? Agora, deixa eu apagar só isso daqui. Olha a nossa segunda observação aqui, meu companheiro. O texto narrativo é um texto polifônico, em que as diferentes falas são apresentadas em discursos.
Como assim, Sidney? O que é um texto polifônico? É um texto que tem várias vozes. É um texto, na verdade, que eu vou ter diversos discursos. Eu posso ter o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. E isso cai em prova? Cai em prova, por incrível que pareça, cai de vez em quando, derruba o candidato. O camarada, ele vai colocar a questão, ele vai perguntar qual é o tipo de discurso apresentado ali. E o que eu, candidato, preciso saber? Preciso saber das similaridades, das diferenças destes discursos. Na verdade, eu preciso saber das características básicas de cada um. Então, vem aqui comigo, ó. Quando eu falo em discurso direto, presta atenção, discurso direto. Se ele é direto, é porque ele está trabalhando, na verdade, a fala da personagem. Então, esta fala é sempre apresentada de forma direta. Por quê? Porque não vai ter a interferência do narrador. E então, se não tem interferência do narrador, esta fala é sempre do personagem. É por isso que eu digo que é uma fala direta, um discurso direto. Olha o exemplo. Atadolfa disse. Tá vendo aqui? Quem é a Atadolfa? A Atadolfa é a minha personagem. E se ela é minha personagem e eu tenho que colocar a fala direta dela, o que eu tenho sempre de apresentar? Isso daqui, ó. Isso daqui é o chamado verbo de elocução. Como assim, Sidney? Vamos lá, vamos entender. Lembra no início da aula que eu falei de conhecimento de mundo? Os linguistas chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. O que é um saber elocucional? É esse conhecimento de mundo. Por que eles chamam de saber elocucional? Porque quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar. Então imagina o seguinte, eu não estou falando só de conhecimento literário, de conhecimentos que se adquirem no livro, na faculdade. Eu estou falando de conhecimento de mundo mesmo. Eu posso pegar um engenheiro especializado em motores e um mecânico que não fez nem a 4ª série e pedir para eles virem aqui ministrar uma palestra sobre motores. Os dois serão capazes de falar sobre motores. O mecânico, porque tem aquela experiência prática, empírica, ele vivencia aquilo todos os dias. E o engenheiro, porque ele estudou aquilo nos livros. É claro, depois ele também praticou um pouco, mas a princípio é um conhecimento teórico. E o mecânico tem um conhecimento basicamente prático. Os dois serão capazes de falar. É claro que a forma como eles vão apresentar o discurso deles será diferente. O engenheiro provavelmente terá um discurso mais formal e o mecânico terá um discurso informal. Eu acho até que a apresentação do mecânico vai ser mais interessante, porque para leigos o discurso do mecânico vai atingir muito mais. Se eu não sei termo técnico nenhum, o mecânico não vai usar termo técnico nenhum. E se usar, vai saber muito bem explicar como é que aquilo funciona. Agora, será que se eu perguntar para eles dois o processo da Revolução Industrial, provavelmente o mecânico não saiba me falar nada. Provavelmente, porque ele até pode saber, mas provavelmente ele não sabe. Já o engenheiro, é bem provável que ele saiba. Dificilmente um engenheiro especializado em motores não vai saber nada sobre a Revolução Industrial, não é verdade? Estão entendendo? Então, saber elocucional, na verdade, é conhecimento de mundo. E quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar. Então, se eu estou querendo expor e representar a fala do personagem, eu tenho que colocar o quê? Os verbos que vão expor a fala, que são os verbos de elocução. Ou os chamados verbos de sende. É a mesma coisa, verbo de elocução e verbo de sende. É aquele verbo que prepara para a fala. Perguntou, respondeu, disse, indagou, falou e por aí vai. Além disso, eu também vou ter os sinais característicos de pontuação, como os 2 pontos e o travessão. Precisam aparecer os dois sempre? Não, nem sempre. Ou um ou outro. Quando a gente entra naquela seara de aparecer várias vezes o travessão, aquilo é a fala direta do personagem. E aí eu já estou entrando num processo dialogal. Mas está vendo? Não precisa aparecer os 2 pontos. E outra coisa também, de vez em quando na prova do concurso público vai aparecer um outro sinal característico de pontuação. Para o discurso direto, o sinal que vai aparecer aí será as aspas, né? Serão as aspas. Eu vou ter a aspas.
Por que o camarada vai colocar essas aspas aqui? Então, de vez em quando, ele vai colocar assim um fragmento, vai perguntar qual é o tipo de discurso que tem aí. Aí você vai procurar e não vai achar, de repente, um personagem ali muito próximo, um verbo de alocução muito próximo, uns dois pontos, um travessão, mas vai achar as aspas. Para quê? Por que o narrador colocou essas aspas? Para mostrar que a fala é exatamente de outra pessoa e não dele. Quem é essa outra pessoa? Só pode ser o personagem. Então, por isso, a fala é direta do personagem. Aí ele coloca as aspas para recortar e mostrar que é exatamente de outra pessoa e não dele. Quando a gente produz uma dissertação e a gente vai fazer uma citação, a gente faz ou não faz também através das aspas? Eu tenho duas formas de fazer citação na dissertação. Ou eu não sei muito bem o que a pessoa falou, aí eu vou até colocar o nome dessa autoridade, mas eu vou parafrasear, eu vou dizer com as minhas próprias palavras, já que eu não sei muito bem. Agora, se eu tiver certeza absoluta daquilo que o cara falou, eu não coloco também entre aspas, para mostrar que a fala é de uma outra pessoa? Aqui é a mesma forma. Tranquilo? Beleza? Agora, grava comigo. Discurso direto, verbo de alocução, dois pontos e travessão e pronto. Além do mais, a fala normalmente acaba sendo presentificada, porque você, olha o que a Atadofa disse. A Atadofa disse, dois pontos, travessão, ontem choveu muito na região sul. Quando é que a Atadofa está dizendo isso? Na hora que você está lendo. Então, normalmente, a fala direta do personagem é uma fala presentificada no processo. Agora, olha o outro exemplo, do discurso indireto. Quando eu coloco o discurso indireto, funciona como se fosse uma fofoquinha, meu companheiro, uma fofoquinha. Então, quem vai falar aqui agora é o narrador. Vai ser o narrador que vai recontar a fala do personagem com as suas próprias palavras. Então, é como se fosse uma fofoquinha mesmo. Olha o que eu vou continuar tendo e o que eu vou perder. Eu continuo tendo o personagem e eu continuo tendo o chamado verbo de elocução. Mas eu vou perder os sinais característicos de pontuação. Eu deixo de ter dois pontos e travessão, ou até mesmo uma possível aspas, para ter uma conjunção integrante. O quê? É exatamente assim que a gente faz no dia a dia, quando vai contar uma fofoca. A Bruna, do 602, falou que a Carolina, do 604, não tem o hábito de fechar a porta quando sai. Ah, meu Deus do céu, aí eu vou narrar este fato para o Joãozinho do 503, sou fofoqueiro, olha só, olha a situação em que eu me coloco. Só que aí, na hora que a Bruna fala para mim, ela diz assim, a Carolina, ela não tem o hábito de fechar a porta. Então, ela me disse aquilo, eu fiquei sabendo e agora eu vou contar para o Joãozinho. É exatamente assim. A Atadofa não tinha dito que choveu ontem? Ela não disse isso? Aí agora eu vou falar assim, a Atadofa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Eu agora estou contando com as minhas próprias palavras, aquilo que eu já soube num outro momento. Então aqui, pode observar que a fala fica pretérita, fica uma fala passada, porque isso daí já aconteceu e o narrador está expondo um fato passado. Então, por isso que eu continuo tendo o verbo de elocução, porque ainda assim é fala, mas eu vou perder os sinais característicos de pontuação. Beleza? Estes são os principais e mais fáceis para nós, qualquer falante comum. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concurso, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar
suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau.